Oiê! Eu sou a Duda e hoje a gente vai falar sobre Ficus lirata. Primeiro a gente precisa saber de onde se originou a planta, né? A Ficus lirata, ela é original da África Ocidental, então é muito perto aqui do Brasil, então por isso que ela se deu muito bem aqui no Brasil. E recentemente ela ficou bem famosa aí na decoração de interiores, por ter essas folhas mais largas e bem verdes. Ela é uma planta muito bonita e eu particularmente amo ela. A Ficus lirata ela é uma figueira, então ela fica muito grande, ela é uma árvore bem grandona, ela chega até 15 metros de altura, mas a gente consegue deixar ela assim menorzinha, limitando ela no vaso. Aí aos poucos a gente precisa ir aumentando o vaso dela, às vezes ela precisa de um vaso maior dependendo do tamanho da planta. Por exemplo, essa daqui que eu tenho, ela deve ter os seus 1,60 de altura e ela tá num vaso pequenininho. Vou mostrar aí no próximo take o tamanho do vaso dela. E aí esse vaso pequenininho dela já tá precisando fazer esse replantio para ela conseguir se desenvolver melhor. A gente consegue ir limitando com vaso pequeno, mas aos poucos você precisa ir aumentando o tamanho do vaso, inevitavelmente para todas as plantas, para elas ficarem melhores e saudáveis. Por exemplo, essa minha pequenininha aqui, ela tá num vaso um pouco maior, então ela consegue ficar nesse vaso por bastante tempo. Eu comprei ela um pouquinho menor, ela acabou aí perdendo um pouquinho de planta, de folhas. A Ficus lirata, ela é uma planta forte, mas quando ela fica doente, ela perde folhas muito rápido, então você precisa sempre estar bem de olho nela pra ver se ela tá bem, se ela tá saudável e tudo mais. Como que funciona o plantio? Basicamente, para quase todas as plantas, você precisa usar a mesma ideia de plantio para que ela fique bem e saudável. Primeiro, você precisa de um vaso que tenha os furinhos embaixo para conseguir drenar a água. Depois, quando você for plantar, você precisa fazer uma camadinha de argila expandida ou de pedrisco para conseguir drenar a água. Em cima disso, você coloca uma manta ou um bidinho, uma manta de jardim, e em cima você coloca o substrato. Ela gosta de, então, agora em relação à rega, ela gosta de bastante água, só que ela não gosta de ficar com a raiz encharcada. Então, pra você saber, como que você sabe que precisa aguar? Eu sou muito mais adepta a você colocar o dedinho e sentir se a planta precisa de água ou não, do que fazer aquela historinha de uma vez por semana, 2 vezes por semana. Eu acho que a planta é muito mais particular do que isso. Então, cada planta, mesmo que seja a mesma planta, às vezes aqui o meu ambiente é mais úmido do que o seu ambiente, então acho que você precisa sentir o que ela precisa. Então aqui, pra gente molhar ela, você coloca o seu dedinho dentro aqui do substrato e você coloca a pontinha do dedo. Se o seu dedo sair assim, bem molhadinho, com bastante terra, como no meu, você não precisa molhar ela porque ela já tá molhada. Você vai molhar ela quando você colocar o seu dedo, a pontinha do dedo, até mais ou menos assim, 1 a 2 centímetros, e ele sair completamente seco. Se ela estiver bem sequinha, aí você molha ela. Ela precisa estar seca pra você molhar, mas você não precisa molhar pouco. Então você molha bastante, deixa escorrer toda essa água pra não deixar a raiz muito encharcada. Ela não se dá bem se a raiz estiver muito encharcada, vai apodrecer e você vai acabar perdendo as folhas assim, em questão de dias, e aí ela morre super rápido. Então é bom ficar de olho nela. E em relação à iluminação, a Ficus lirata é uma figueira, então é uma árvore. As árvores elas se dão bem em muito sol, então ela precisa de bastante luminosidade. Se você for deixar dentro de casa, coloca ela aí onde você recebe pelo menos umas 2 horas, 3 horas por dia, um feixinho assim de sol, sabe? Aquela parte da sua sala que você vê que pega um sol, se for apartamento, se for casa no quintal, ela vai ficar super bem. É legal, o ideal é que ela pegue um pouquinho de sol sim, mas ela também se dá bem se for muito iluminado. Então onde você tem aquela janelona, não bate o sol direto na planta, mas é extremamente iluminado. Essa daqui, que tá bem grandona, eu vou mostrar ali em cima. Ela tá com umas folhinhas novas, ela fica num lugar que pega muita iluminação, ela não pega sol direto e ela se deu super bem onde ela fica. E adubo? Quando é a melhor hora pra adubar a Ficus lirata?
A Ficus lirata, ela se desenvolve principalmente no verão e na primavera, então é ideal que adube nesses períodos, porque no inverno ela não vai se desenvolver tão bem. Então é legal adubar nessa época. Se vocês tiverem curiosidade de como adubar, com o que adubar, qual adubo melhor, comenta aqui embaixo que eu posso trazer esse vídeo pra vocês. A Ficus lirata, ela fica, como eu já falei, ela fica linda dentro de casa, na decoração de interiores. Vou colocar aí algumas fotos de algumas referências. Todas as referências que eu colocar, que as fotos não forem minhas, eu coloco o link aqui na descrição do vídeo pra você conseguir acessar e ver, pegar ideias de como você pode colocar a plantinha na sua casa. Mas ela fica legal em sala, no quarto, até no banheiro, se você tiver bastante luminosidade, o banheiro for bem grandão, dá pra você deixar ela linda. E é isso. Esse foi o vídeo sobre a Ficus lirata, espero que vocês tenham gostado. Se quiser saber um pouco mais, mesmo outra curiosidade da Ficus lirata, comenta aqui embaixo que eu vou respondendo vocês. E se tiver outra plantinha que você tem curiosidade, pode falar pra mim que eu trago um vídeo sobre ela. Um beijo!